Olá, você está no canal Mador. Vamos aqui falar de mais um livro sensacional de Conceição Evaristo e se trata do Em Submíssimas Lágrimas de Mulheres. E sempre falo das. A gente leu esse livro aqui no grupo Lendo Literatura Brasileira. Vou deixar o link lá embaixo para o perfil do Álvaro. Para agora a nossa leitura de dezembro. A gente leu dois livros, né? Ou a gente leu aquele livro da Eurídice Guzmão, vou deixar a capinha aqui. Ou eu não tenho, eu também não tive interesse, porque quis dar prioridade ao livro que eu tinha aqui em casa, que era o livro da Conceição. Mais um livro, assim, arrebatador da Conceição. Esse aqui já é o quarto livro que eu leio dela, né? Já li Olhos d'Água, livro de contos, muito bom. Becos da Memória, que já tem um vídeo, eu vou deixar aqui o link também lá embaixo do vídeo que eu fiz sobre esse livro, também é esplendoroso. E também já fiz a leitura de Ponciá Vicêncio, antes mesmo de eu ter canal, também uma leitura, uma novela arrebatadora sobre a Ponciá, né? Nossa personagem principal. E aqui, mais um livro de contos. E de que se trata esse livro aqui? Como o próprio título diz, Mulheres. E por que Em Submíssimas Lágrimas? Porque aqui o relato não vai ser de histórias, digamos assim, não com final felizes, nem histórias tão bonitas, mas são algumas vivências reais, críveis, de mulheres que você pode aí se defrontar na sua vida, que você já tenha conhecido ou que conhece ainda, e que a Conceição fez o favor de conversar, relatar e nos passar isso, né? Isso aqui é o relato sobre mulheres que estão na busca da sua felicidade, na sua plenitude, vamos dizer assim, uma plenitude, né? Passa por esse ato de quê? Colocar no papel, falar sobre aquilo, um ato de identidade, principalmente, identificação, principalmente. Para relatar essas passagens de vida que há dessas mulheres aqui, né? A Conceição vai abrir o livro com um prefácio, com ela própria dizendo que ela vai ali chegar nessas mulheres, pedir para contar essas suas histórias, e se pode relatar isso dentro do livro, né? Ela vai contar, ó, gosto de ouvir, mas não sei se sou a hábil conselheira, ouço muito, da voz outra faço a minha, as histórias também, e depois lá embaixo. E quando de mim uma lágrima se faz mais rápida do que o gesto da minha mão a correr sobre o meu próprio rosto, deixo o choro viver. Achei isso muito bonito. E depois ela fala sobre a questão dessas histórias, se são reais ou não, né? Portanto, essas histórias não são totalmente minhas, mas quase me pertencem, na medida em que às vezes se confundem com as minhas. Invento? Sim, invento sem menor pudor. Então as histórias não são inventadas, mesmo as reais quando são contadas. Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido. E quando se escreve, o comprometimento ou não comprometimento entre o vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que, ao registrar essas histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma escrevivência. Escrevivência, essa é uma palavra, né? Uma técnica, enfim, que vai ali caracterizar o que é essa literatura de Conceição Evaristo. Há essa mistura de enfrentamentos da vida que a pessoa tem ou teve, né? E o ato de escrever, né? Onde ela vai colocar no papel, onde ela vai relatar isso, não precisa nem ser num diário, enfim, vai colocar ali a sua vida, seus enfrentamentos, e isso vai ali sempre se confundir com tantas outras histórias, e aqui a gente encontra nisso. Todo capítulo, todo conto que ela vai nos relatar aqui dentro vai se tratar de uma mulher. Por exemplo, o primeiro conto chama-se Aramides Florença, então todo conto vai ter o nome de uma mulher diferente. E esses contos vão ali narrar algumas histórias, passagens de vida. Ela vai ali apresentar um pouquinho, né? Por exemplo, quando cheguei à casa de Aramides Florença, a minha igual estava assentada em uma pequena caixa de balanço e trazia no colo um bebê que tinha aparência de quase 1 ano. Esta é minha criança, me disse a mãe antes de qualquer outra palavra, o meu bem-amado. E o nome dele é Emildes Florença. Então ela faz essa apresentação, né,
dá ali o ensejo para que a pessoa depois vai contar a sua história. E aí ela vai relatar tudo que a mulher conta para ela. E a história de Aramides Florença é uma história triste, como tantas outras que a gente vai encontrar por aqui. Mas assim, não é o intuito, não pelo menos a primeira aparência, de fazer você chorar ou fazer você ficar chocado, mas o intuito de que essas mulheres, esses enfrentamentos, é o que há de real dentro disso tudo. A gente sempre se deparou dentro da literatura, mesmo na história do mundo, as mulheres sendo contadas e sendo, digamos assim, montadas através de uma perspectiva masculina. As histórias das mulheres é sempre contada pelos homens. E aí se faz valer de tudo, desde uma Eva tentadora até a bruxa, a que vai tratar ali de coisas só da casa, por exemplo, a submissa, enfim, tudo isso. Aqui não, aqui o relato são de mulheres para mulheres. Por isso que ela já comenta, ela sentou com a sua igual. E a maioria dessas mulheres aqui há um traço racial também, né? Mulheres negras, por exemplo. E essas conjunturas todas que há dentro desses contos aqui nos faz trazer essa característica de mulher real. Essas mulheres vão se deparar ali com suas histórias sendo contadas por elas mesmas, e o que há de mais real nisso é que há essa identidade dentro do texto. Elas buscam essa identidade, elas encontram essa identidade através daquilo que elas escrevem, não através de uma outra perspectiva. Eu não sei se eu fiz me entender muito bem. Mas, assim, através desses contos todos, há sempre um fio condutor, né? Que é quem? A própria Conceição, que vai aqui apresentar essa história pra gente, que essas mulheres todas, vai contar um pouquinho. Também há alguns contos que ela se faz valer de outra que ela contou anteriormente. Então, você vê que há, sim, um fio ali que faz lembrar uma coisa ou outra. E, principalmente, também isso é uma coisa que é sempre bom, antes de você ler Conceição, ter em mente, além da escrevivência, a questão da literatura oral. A própria Conceição, ela vem trazendo isso dentro dos seus relatos, né? Aqui há um contar e um ouvir. Ao mesmo tempo que a Conceição conta histórias, ela também sabe ouvir muito bem, né? Então há aquela tradição da oralidade, né? Das histórias passar de geração em geração, de pessoa em pessoa. E isso também é muito vivido aqui dentro. E esse relato oral aqui dessas histórias, né, primeiramente dito, se faz valer também da questão da importância da memória, né? O ato da memória, o ato de deixar claro que a memória tem importância aqui dentro é muito forte. Então a gente tem aqui, né, a questão da escrevivência, a questão da memória, a questão da literatura oral. Até porque Conceição vem de uma família onde as mulheres tinham muito isso como característica muito forte, e ela faz questão de ter isso bem claro dentro das suas obras, onde a literatura oral, né, se fez ali presente em toda a sua formação como leitora, mulher, negra, enfim, acadêmica, escritora, tudo isso, né. Vou aqui abordar um pouquinho dos temas que tem nesses textos. Vai falar de tudo, vai falar sobre maternidade, vai falar sobre liberdade, sobre sexualidade, vai falar sobre atos de violência físico, psicológico, sobre identidade, principalmente identidade, né? Como eu disse, o próprio primeiro conto sobre Aramides Florença é um conto triste, porque vai falar aqui um pouquinho, não vou falar conto por conto, mas esse primeiro conto, né, acho que é uma porta de entrada muito boa. Vai contar a história dessa mulher que conhece esse cara, ela não nomeia ele, mas apenas conhece, ela é muito feliz com ele, né? Só que as coisas mudam quando ela engravida. A mulher, ela fica diferente quando ela engravida aqui dentro desse texto, desse relato. E aí, a partir do momento que ela engravida, isso fica diferente na relação, né?
há aquele sentimento de ciúme, posse, onde a mulher ela se volta para o bebê, ela conta que o bebê é uma extensão dela, né? O bebê ainda é uma extensão do corpo dela. Aqui na página 16 ela já vai falar um pouquinho sobre, né, como se deu esse tom de posse aqui entre dentro do relato, né? Ó, passadas as 2 primeiras semanas, uma noite já deitados, o homem, olhando para o filho no berço, perguntou a Aramides quando ela novamente seria dele, só dele. A indagação que lhe pareceu tão despropositada que ela não conseguiu responder, embora tenha percebido o tom ciumento da pergunta. Isso vem depois também de pequenos atos ali contra o corpo dela já grávida, mas assim, aí você fica se perguntando se esses atos que aconteceram foram propositais ou não, né? E aí o que acontece? Depois dessa indagação, ela percebe que as coisas mudaram dentro da relação, né? E que, de fato, o homem ali pensou unicamente, somente nele e não entendeu que aqui, por exemplo, ó, sim, uma mirada de óleo como se ele quisesse agarrá-la à força, por exemplo. O bebê, ainda na fase de ser o corpo extensivo da mãe, com poucos dias de vida cá fora, parecia experimentar a mesma sensação de incômodo. Abria-se em pranto mesmo estando no colo da mãe, quando pressentia a aproximação do pai. É uma história bem difícil, né? E aí vai seguindo, por exemplo, a história de Natalina Soledad, é uma questão de identidade, por exemplo, através dos nomes. Eu acho bacana isso. Inclusive, também mostra como a relação dentro das famílias, porque as pessoas tecem assim, a relação de que a mulher nasce para ser mãe. Então há uma coisa, uma aura divina em torno disso. E aqui a gente tem essas relações complexas dentro desses familiares, que há mães e há mães, há pais e há pais, né? E aí, por exemplo, na Natalina Soledad, o nome o qual me chamo repetia a mulher que escolhera seu próprio nome. Então, o ato de escolher o seu próprio nome, por exemplo, é algo ali de identificação depois de tudo que Natalina sofre na vida dela, dentro da sua família. Então, é bem interessante de acompanhar. Em seguida, a gente tem Shirley Paixão. Shirley Paixão também é uma história onde vê essa mãe que não é só a mãe biológica dos seus filhos, mas também tem a mãe de um cara da qual ela se apaixonou e casou e também tinha filhos, enfim, né? As meninas, filhas dele, se tornaram tão minhas quanto as minhas. Me tornei de todas. Às vezes, o homem da casa nos acusava, implicando com o nosso estar sempre junto. Nunca me importei com as investidas dele contra a feminina aliança que nos fortalecia. E aí eu tô mais algum caso de um homem que não entende essas coisas, né? A Adélia Santana Limoeiro vai falar um pouquinho sobre a questão da espiritualidade, né? Ó, por exemplo, como as ilustrações de santas e de santos, na grande maioria, são brancas, para confirmar os meus achados de parecença, resolvi crer que Adélia Santana Limoeiro parecia com Santana. Era assim que falávamos quando criança, quando uma santa fosse. E a própria história de Adélia, por exemplo, é uma questão onde revela da masculinidade estritamente voltada para a sua virilidade, né? Ela tem um caso aqui que o marido dela atrai, mas assim, o que importa para ela, né, depois de tanto tempo juntos, não era o corpo, né? Por exemplo, ó, havia muito que ele vinha sofrendo por não ter mais o punho tão rígido. Só ali ele se sentia homem, quando toda a sua carne do entrepernas pulsava em pé. Você vê que até no modo da Conceição tratar essas palavras, você vê que a masculinidade aqui é somente voltada para a questão da virilidade, e logo em seguida ela dá o contrário. Eu esperava o pouso dele sobre mim. Isso a Adélia falando. Como o descanso de uma ave cansada que reconhece o aconchego do seu velho ninho. Era só isso, era o que eu esperava. Eu sentia um prazer intenso em cruzar as nossas rugas no emaranhado de nossas peles secas e mornas, sob o efeito da maturação do tempo que nos acometia. Era só o que eu ansiava, só isso, tudo. Gente, eu acho essa passagem muito bonita. Você revela que há um sentimento sobrepondo essas questões do tempo, quando o tempo ali causa efeito na pele das pessoas, nessa maturação. E no homem, isso é extremamente maléfico, porque ele não se torna tão viril quanto ele gostaria de ser. Eu acho essa passagem, quando a gente chega no conto de Isaltina Campo Belo, é um conto também que assim, é revoltante, por causa das coisas que acontecem com Isaltina, mas é um conto que também revela também, assim, o escrito de Conceição Evaristo aqui dentro, o modo que ela traz pra gente as coisas,
é algo também que a gente tem que prestar muita atenção, porque é muito bonito, né? Isso eu já falei, acho que, se não me engano, no vídeo de Becos da Memória. O modo que ela vai adjetivar as coisas, o modo que ela vai narrar as coisas, eu acho muito bonito. E aqui a gente conta a história de Isaltina Campo Belo, uma mulher que descobre a sua sexualidade, né? E que essa sexualidade não é entendida, né? Principalmente quando é questão dos homens. Os homens às vezes encaram a homossexualidade feminina como um prazer ao seu bel serviço mesmo, né? Encaro isso como um fetiche, por exemplo, né? E aqui, por exemplo, na frase, ó, ele iria me ensinar, me despertar, me fazer mulher, e me afirmava com veemência que tinha certeza do meu fogo, pois afinal eu era mulher negra, uma mulher negra. Aqui a gente também já revela a questão do estereótipo, né, da hipersexualização. Eu não sabia o que responder para ele. Em mim eu achava respostas, mas só para mim. Eu sabia desde a infância do menino que existia em mim, e esse menino crescera comigo, assim como cresceram os meus seios. Então ela já vai apontando aqui no campo, na história de Isaltina, a questão da sexualidade de uma mulher que é bi ou é lésbica, né, e que assim há alguns homens, até mesmo algumas mulheres, né, podem não compreender de fato o que está acontecendo. Eu achei essa passagem, esse ponto, principalmente, um dos pontos que me chamaram muito. Outro ponto aqui, só para não encher muito o vídeo, de Rose dos Reis. A Rose dos Reis vai contar um pouquinho aqui, né, sobre de onde veio o sobrenome dela, dos Reis e tal. Mas assim, dos Reis, olha como está escrito, dos Reis. Ela vai contar pra gente como como surgiu esse nome aqui, e principalmente que Rose dos Reis foi uma pessoa que foi dada à dança. Ela gostava muito de dançar, é uma pessoa que se destacava por isso mesmo também, através das danças e tal. Em um determinado momento da sua vida, quando criança, ela seria fazer parte de um festival, de uma apresentação, onde seria uma bonequinha negra, né? E ela estava lá, ó, confiantemente dava os primeiros passos de exibição para uma plateia. Um dia, a própria professora Atília Bessa veio assistir aos ensaios que estava sob o encargo de outra professora e elogiou meu desempenho, dizendo que eu tinha muito jeito para a dança. Esperançosa, aguardei que ela me convidasse para ser a sua aluna no balé. Aguardei não só o convite dela, mas a oportunidade de ser a bonequinha negra. E ainda esperei também alguma explicação sobre as razões da troca por outra menina. Aguardei o porquê da minha substituição, já na mesma semana da festa, quando uma menina branca pintada de preto, no meu lugar, fingiu ser a bonequinha negra que era eu. Mas nem as dores, as violências sofridas nessa época da infância, cuja compreensão me fugia, tiveram força de me fazer desistir. A gente já vê que desde a infância, né, ela já seguiu esse pequeno ato de violência, de ela ser substituída por uma menina que fez o papel de uma boneca preta. Provavelmente há ali também um aceno à questão da blackface, enfim. E mesmo assim, a Rose dos Reis não desistiu e continuou ainda, perdurou sobre essa vontade de seguir na dança e conseguiu, né? E aí o conto se segue um pouquinho sobre a questão da vida dela. Eu achei isso muito bonito. E o último conto, né, que é da Regina Anastácia, vai falar um pouquinho também sobre essas questões de relacionamento interracial e de como o relacionamento interracial ainda vem amarrado sobre a questão dos estereótipos, as questões da hipersexualização. Isso muito lá da época da escravidão, quando as mulheres negras eram estupradas pelos seus senhores, né? E as pessoas ali, por exemplo, os seus senhores tratavam ali com desbunde, e aqui também como os próprios senhores da fazenda tinham essa iniciação sexual com as mulheres negras, e olhavam justamente, somente com esse olhar, né, de iniciação sexual, de uma boneca apenas para o seu serviço ali na hora, né? Então o último conto a gente também é um conto revoltante, mas que tem ali uma pitada de esperança. Bom, fica a dica aqui desse livro maravilhoso, mais um livro muito bom da Conceição. Assim vou desbravando ainda mais um pouquinho dos livros dela. Fica a dica, vale muito a pena. O livro não está aí, figura ali dentro das lojas, não é tão caro para se comprar. E vale muito a pena, que assim, são histórias tristes, são relatos ali que você vai encarar, que às vezes não tem ali um final feliz,
mas são arranjos ali na vida dessas mulheres que elas vão ali se ajeitando dentre um enfrentamento, uma dificuldade que elas encontram na vida delas, seja consigo mesma, seja dentro das suas famílias, com seus filhos, enfim, com seus amores, mas são mulheres que vão ali contornando as pedras que há dentro dos caminhos delas ali, de modo a buscar a felicidade, se tornar uma vida mais assim, cômoda, né? Todos merecemos, né, um pouquinho de sol na nossa vida. Fica a dica aqui desse livro maravilhoso que vale muito a pena ser lido. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal. Tem vídeo aí toda semana e até a próxima.